Pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula ao vivo, né, da Unidade Curricular de Manutenção Mecânica Aplicada. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho aí de tecnologia de diagnóstico, tá? Como eu falei semana passada, esse é um assunto bem interessante, tá? A gente já falou bastante na outra unidade curricular de manutenção preventiva, né? Então, a gente falou que utilizava de algumas técnicas, né, para fazer diagnóstico, tudo isso, para a gente descobrir defeitos, né, na máquina ou com ela funcionando, né, e descobrir aí defeitos muito antes, né, de esse defeito se deflagrar, né, e a gente ter uma parada da máquina, né? Então, isso a gente descobre muito antes, ok? E aí, hoje é isso que a gente vai ver, basicamente, algumas técnicas, tá, que são utilizadas para a gente descobrir isso, tá? E aí, essas técnicas a gente tem costume de chamar de ensaios não destrutivos, né? O que que são ensaios não destrutivos? São ensaios que a gente faz em máquina, que a gente faz em peça, que a gente faz em conjuntos, né? Onde a gente não destrói a peça, não destrói o material, né? Então, por exemplo, o ensaio de tração, que é aquele ensaio que a gente puxa a peça até ela romper, aquilo é um ensaio destrutivo, né? Por quê? Porque ela rompe a peça, né? Então eu não consigo reutilizar. Ensaios não destrutivos são ensaios que mantêm, né, a máquina ou a peça, enfim, do jeito que elas eram antes, né? Então não tem nenhum tipo de alteração nesse sentido, tá? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai ver alguns ensaios não destrutivos, tá? Que são utilizados aí na manutenção preditiva, né? E aí a gente vai fazer um intervalo e depois a gente vai fazer um estudo de caso aí que envolve todas as técnicas que a gente vai ver hoje, tá? Então a gente vai precisar da atenção de vocês para fazer esse estudo de caso, beleza? Deixa eu botar aqui. Então, pessoal, a quinta aula ao vivo aí, né, de manutenção mecânica aplicada. Eu creio, não, semana que vem vai abrir a próxima avaliação, tá? Então, seria bom que vocês viessem aí, que semana que vem nós vamos fazer uma lista de exercícios, tá? Referentes a esta avaliação, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, se a gente for para outras áreas, tá? Sair um pouquinho da área da mecânica, tá? Atualmente a gente tem aí várias e a gente focar um pouco aí, pensar, né, na área médica, né, na medicina. A medicina ela é uma área que já há muitos anos, tá? Já conta com várias tecnologias para que a gente consiga analisar, né, exames e tudo isso, tá? E a partir disso nos permite, né, aliás, permite os médicos, né, que a gente não é médico, identificar alguns pontos de problemas que a pessoa pode ter ali no corpo dela, né, alguma alteração, algo do tipo, utilizando, né, alguns métodos para esse diagnóstico, né? Então, os médicos geralmente utilizam, né, de vários exames, né, tudo isso para dar um diagnóstico de qual problema a pessoa está ou se está com algum problema, tá? E assim como na medicina, pessoal, na indústria de maneira geral, quando a gente lida com uma máquina, é análogo, tá? Entre aspas, assim, análogo, como o médico lida com um corpo humano, né? Então a gente tem que também detectar na máquina, né, se ela está com algum problema. A diferença é que a pessoa vai falar a dor que ela está sentindo e a máquina não vai falar, né? Então esses problemas, né, que não aparecem, né, obviamente se for um problema que faz algum sinal sonoro ou algo do tipo, a gente consegue detectar, né? Mas muitos problemas são silenciosos, né? Então a gente não consegue observar olho nu ou ouvir o problema ou ver, enfim, tá? E aí, pessoal, partindo disso, né, partindo desse princípio, atualmente a gente tem vários aí recursos tecnológicos que nos permitem, né, como técnicos em mecânica, fazer alguns diagnósticos de falha na máquina, né, sem a gente precisar parar a máquina ou algo do tipo, beleza? O primeiro que a gente vai ver é a radiografia, né? A radiografia, pessoal, com certeza vocês já foram ao médico, alguma coisa, ele pediu para tirar uma radiografia, né? De uma parte do corpo, um pulmão, coração não, mas um pulmão, costela, braço, ombro, perna, enfim, para ver lá dentro, né, o osso ou o pulmão, o que está acontecendo, né? E a radiografia industrial, ela é a mesma coisa, tá? Ela é feita em peças, né, para a gente ver falhas internas em algumas peças, né? Então, pessoal,
qualquer diferença de densidade ou espessura de material, a gente vai ver essa falha interna, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, como é que funciona, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma peça, né? Essa parte verde é uma peça, ok? E lá dentro a gente tem uma descontinuidade nessa peça, né? O que é uma descontinuidade, tá? É algum local dentro da peça que, por exemplo, a gente tem uma chapa metálica, tá? E aí lá dentro a gente tem uma falha nessa chapa metálica. Só que essa chapa vai ser utilizada para fazer um vaso de pressão, por exemplo. Então a gente não pode ter essa falha lá dentro. Por quê? Com a pressão, aquele local onde tem a falha, a chapa vai ser mais fina. E por ser mais fina, ela vai estourar antes, né? Então a gente precisa fazer, por exemplo, um exame de raio-x para ver como é que está essa chapa, né? E aí como é que funciona? A gente tem uma fonte emissora de raio-x, né? Os raios-x, né? É um tipo de radiação, né? E atrás da peça, né? Então a fonte fica na frente da peça, emitindo raio-x na peça, raios-x na peça, né? E atrás fica um filme, que é aquele plástico que a gente está acostumado quando faz radiografia, tá? Aí esses raios-x, né? Eles atravessam a peça, né? Aliás, não atravessam a peça e atravessam só onde tem descontinuidade. Então a gente vai conseguir ver no raio-x, né? Exatamente onde está essa descontinuidade, né? Por quê? Porque a peça metálica retém esses raios-x. Agora, a descontinuidade não, né? Então, a gente vai ter uma cor diferente aonde tiver essa descontinuidade, tá? Então, por exemplo, aí, ó, duas peças para vocês verem como é que elas ficam no raio-x, né? Então, por exemplo, essa rosca aqui, né, ela é interna. Então, a gente pode ver aqui que vai algo encaixado aqui e essa rosca é interna, ok? E no raio-x a gente consegue ver, né, ó, a rosca ali internamente. Esse parafuso também interno a gente consegue ver. Essa passagem aqui internamente a gente também consegue ver, né, no raio-x. E a mesma coisa aqui, né, a gente consegue ver estruturas internas, né? Aqui a gente aparentemente não tem nenhum problema, né? Tá tudo certo com essas duas peças, não tem nenhuma fratura, nenhuma descontinuidade nem nada. Mas esses raios-x se aproximam muito do raio-x médico, né? Porque a técnica é a mesma. Inclusive, a máquina é a mesma, tá? Se a gente levar uma peça, né, num raio-x desses humanos, né, ele vai fazer esse mesmo trabalho. Por óbvio, né, como a gente trabalha em indústria, esses raios-x eles são portáteis, tá? Então vai lá, tira, bota o filme atrás, vai lá, bombardeia de raio-x e já sai com a radiografia do outro lado, beleza? Então a gente vai ver, trouxe um videozinho aqui também para a gente ver como é que isso funciona na prática. Aí. Vídeo é em espanhol, mas eu vou meio que traduzindo para vocês, tá? Então, ó, ele vai fazer uma revisão de uma soldagem, né? Então a gente pode ver que tem um cordão de solda aqui bem grosso, né? Ó, cordão de solda, tá? E ele vai ver ali qual é o melhor local para ele fazer essa radiografia nesse cordão de solda. Bom, o cordão de solda ali, ele vai fazer a radiografia nesse cordão de solda, por quê? Geralmente, pessoal, essas técnicas elas são feitas realmente em solda, em soldagem, né? Por quê? Porque geralmente a soldagem ela pode ter algum tipo de sujeira, algum tipo de incrustamento, algum tipo de vento que passou por ali na hora da soldagem e acabou criando, né, dentro algumas descontinuidades, né, que nem aquela que a gente viu naquela chapa que eu mostrei. Então, na soldagem é mais comum. Uma flecha, o ponto de partida, e colocamos a fita métrica, né, para referenciar, né, as coberturas antes de tirar, né, o raio-x, né? Por que isso é importante, né, fazer essa referência? Porque depois ele vai bater o raio-x, se ele não tiver essa referência de tamanho e tiver um problema, ele não vai saber em que altura da solda, né, tá esse problema. O raio-x também faz parte desse grupo de ensaios não destrutivos, né? Ele não compromete a integridade da peça.
Daí essa é a placa, né, de raio-x. Coloca a placa, coloca o ele configura o parâmetro de exposição ali no aparelho. Raio-x, bota a placa ali. Por que ele passa a placa no scanner, né? Porque daí o scanner ele vai conseguir mandar essa informação do raio-x para o computador, e aí no computador ele consegue dar zoom, fazer marcações. Agora eles vão fazer, como está no computador, eles vão fazer medições de defeitos, né, que foram encontrados com raio-x, tá? A gente encontrar. Então, é uma ferramenta que eles usam, né, que permite que eles façam medições, contrastes, usem filtros. Então, pessoal, é possível ver, né, tanto nesse caso quanto no outro, né, que a solda apresenta, né, alguns problemas. Por exemplo, aqui, ó, aqui um menor, aqui, né? Então a gente pode ver que aqui ele também consegue ver, ó. Aqui ele aplica como se fosse uma textura, né? Então, ó. Um reto sol, consegue fazer medição, né? Então, por exemplo, ó, ele viu que esse número aqui que está marcado lá na peça, né? Tem 8 milímetros. Então permite, né, que ele faça o tamanho, observe o tamanho de algum defeito que ele encontrar ali, beleza? Então essa, pessoal, é a radiografia industrial. Sim, Robson, sim. Ah, lógico, né? Tipo assim, por exemplo, né, tu não vai pegar uma máquina dessa e fazer, né? Porque vocês não sabem usar, né? Mas você vai fazer um curso, etc. Mas qualquer técnico mecânico pode fazer o curso e começar a fazer esse tipo de diagnóstico, tá? Técnica mecânica, no caso. Depois a gente tem o ensaio de ultrassom, rapaziada. O ensaio de ultrassom é que nem é a mesma coisa, é engraçado, né? Mas é a mesma coisa que o ultrassom lá, quando a gente vai descobrir se tem bebê na barriga, o sexo do bebê e tal, é feito da mesma maneira, né? Então, pessoal, a gente aplica, né? É aplicado uma onda de frequência que
que ultrapassa o limite do ouvido, né? Então essa frequência a gente não consegue ouvir, tá? Então é uma frequência acima dos 20 kHz, ok? Esse é um método não destrutivo também que tem o mesmo objetivo da radiografia, né? É a gente conseguir identificar algum problema internamente numa peça, geralmente em soldagem, tá? Mesma coisa. Questão de precisão, Robson, talvez o ultrassom seja mais preciso, tá? Mas se usa mais ultrassom pelo fato de ser mais, o equipamento ser mais portátil e ser mais barato também, tá? Então utiliza-se ultrassom mais do que radiografia, tá? Como é que funciona o ultrassom, tá? Utiliza-se um transdutor, né? O transdutor é aquele negócio que o médico coloca lá na barriga da mulher que está grávida, né? E ele coloca, então, o transdutor na peça, né? E como é que funciona a percepção de algum defeito, né? O transdutor, ele começa a passar a peça aqui, né? Então, o que que acontece? O ultrassom, o transdutor emite essa onda e frequência, né? A onda vai lá no final, bate no final da peça e volta, né? Isso indica o quê? Uma linha reta, né? Porque ele está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então o sinal vem, quando encontra o defeito, bate e volta. Quando ele bate no defeito e volta, ele não fez o caminho até o final e voltou. Ele fez o caminho, por exemplo, aqui até a metade e voltou. E aí, no gráfico, a gente consegue identificar por um pico que nem esse que está aqui. Por quê? Porque ele fez um caminho menor do que ele precisaria fazer quando a peça não tem nenhum problema, né? Então, eu vou setar lá que a minha peça tem, sei lá, 20 milímetros de comprimento, né? E o transdutor vai emitindo ondas. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. E aí, ele sabe que tem um defeito quando ele levou menos tempo para ir e voltar. Então, vamos dizer que leva 1 milissegundo para ir lá no final e voltar. Quando ele detecta um defeito, ele leva meio milissegundo. E aí, quando ele leva menos tempo para voltar o sinal, ele detecta que tem algum problema. Ok? Eu trouxe um videozinho também aqui para nós ver como é que funciona. Então, ele vai fazer um ultrassom, né? De uma solda também, né? Weld é solda em inglês, tá? Ó, então, vocês podem ver, ó, que o transdutor, né, ou o sensor, ele é bem parecido com aquele que, lógico, em proporções menores, né? Bem parecido com o que o médico usa na grávida, né? Então ele vai ficar passando ali, essa ponta ele vai ligar no computador e a solda que ele vai analisar essa solda em ângulo, né? Então tem uma chapa aqui e uma solda aqui. É isso que ele vai analisar. Está dizendo aqui que essa solda em ângulo ela é muito utilizada em plataforma de petróleo e gás, né? Nas estruturas metálicas que são usadas aí. Vai usar, vai começar a passar. Vocês podem ver, ó. Aqui ele já vai aparecer alguns pontos altos, né? Mas como é que isso funciona, tá? A gente tem que estabelecer um limite aqui onde é aceitável. Por quê? Porque a peça também vai ter as suas variações, né, de superfície, né, por conta da própria fabricação da peça, né? Então, a gente aceita até um tanto de variação e partindo dali já tem algum problema, tá? Já pode identificar que tem algum problema, né, internamente na peça nessa posição. Aqui a gente consegue ver o mesmo gráfico que eu mostrei para vocês. Aqui a gente consegue ver como se estivesse vendo uma criança mesmo no útero da mãe, né? Só que aqui a gente identifica defeitos, né, na peça. E aqui é o ângulo onde ele está passando o transdutor, né? Esse também dá tem que ter um defeito, ó. Dá para ver bem o defeito, ó. Aqui e aqui, ó. Dá para ver bem o defeito, certo? Então, nessa altura da peça, ele tem um defeito. Obviamente, tá, pessoal?
um defeito dentro da peça, né? Se fosse fora, a gente não precisaria fazer ultrassom, tá? É assim que a gente utiliza o ultrassom, tá? Então ele é bem parecido mesmo com o ultrassom usado na área médica também, beleza? A próxima técnica que a gente vai ver é o tal da emissão acústica. Ela é bem parecida com o ultrassom, tá? Só que esse a gente consegue fazer utilizando um equipamento com a máquina mesmo assim funcionando, tá? A gente não precisa parar a máquina para funcionar. Então a gente coloca alguns transdutores, tá? Que consigam, né? Que façam esse trabalho de emitir ondas acústicas, tá? Então ela fica emitindo ondas, tá? É bem parecido com o ultrassom, tá? Só que a onda é em frequência menor, ok? Por que em frequência menor? Porque ela vai detectar, além das falhas, algumas tensões dentro do material, ok? Então eu consigo ter uma peça que está tracionada, eu consigo dizer quanto de tensão eu tenho naquela peça, ou quando eu detecto alguma falha que ela aparece no monitor dessa maneira aqui, tá? Também trouxe aqui um videozinho para a gente ver como é que funciona esse. Engraçado, a maior parte desses vídeos é tudo em espanhol. Então aqui também ele vai fazer um ensaio, se eu não me engano, uma solda também, tá? Então essa é uma unidade móvel de ensaio de emissão acústica, né? Então a vantagem desses ensaios, pessoal, é porque a gente pode ir a campo fazer os ensaios, né? Diferente dos ensaios destrutivos, tá? Que a gente tem que tirar o negócio, ir lá, levar, perder a peça e colocar uma outra, né? Aqui a gente vai lá no campo, ou esse de emissão acústica a gente consegue fazer com a máquina trabalhando, né? Então, pô, é um adianto gigantesco, né? Ó, então tem aqui, ó. Procedimento de operação: inspeção visual geral, preparação das superfícies para colocar os sensores, aplicação de sensores ou transdutores, tá, pessoal? Não é a mesma coisa, tá? Mas em via de regra é a mesma coisa, sensor e transdutor, tá? E registro dos códigos de identificação e posição, né? Então ele tem que saber aonde está cada sensor para saber aonde está cada defeito, caso apareça. Depois, verificação de acoplamento de sensores e da cadeia de medição, verificação da exatidão. O que é ubicação? Ubicação é colocação de sensores, atenuação e medição do ruído de fundo, né? O que é o ruído de fundo, né? Aquele ruído que bate e volta, né? Então, esse ruído que volta, eu tenho que saber qual é a distância que ele está para poder atenuar ele e medir para quando eu tiver um defeito ele me mostrar, tá? Verificação do ruído de fundo em cada canal, né? Então, cada sensor funcionando em um canal diferente e comunicação permanente entre o operador e o ponto de controle. Opa. Então, os sensores acústicos são aqueles caras ali, né? Eles vão começar a colocar, fazendo checklist, né? Então, eles vão fazer a de emissão acústica, pessoal. Aqui é uma solda, né? Na solda nesse tanque aqui, tá? Esse tanque funciona com alta pressão, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque se eu tiver qualquer probleminha na solda, né? Esse tanque pode explodir. E quando a gente fala de tanques que trabalham em alta pressão, quando acontece uma explosão dessa, né, uma falha dessa, é muito catastrófico, né? Geralmente a perda é muito grande, às vezes até morre gente, né? Então, de tempos em tempos, a gente tem que estar fazendo esse tipo de inspeção nessas soldas, né? Por quê? Porque a gente pode ter uma micro trinca que lá no começo não deu para verificar, mas depois de 6 meses a gente conseguiu verificar e viu que tinha uma micro trinca que está se propagando, né? Então é muito importante aí fazer de tempos em tempos. Ele começa a colocar os sensores, ó. Nessa ali, colocar e ligar, né? Então viram que ele colocou de um lado e colocou de outro? Ó, ele colocou o emissor e o receptor, ó. Então ele colocou o emissor lá daquele lado e o receptor desse lado aqui. Por quê? Porque o emissor vai emitir a onda acústica, né? E o receptor lá do outro lado vai receber, né? Então é nessa diferença de recepção. Então, por exemplo, se eu coloco ali
um emissor, ele emite um sinal, uma onda, né? E o receptor não recebe, então quer dizer que tem alguma coisa entre o emissor e o receptor, né? Então ele começa a fazer as medições ali. Ó. Então aqui foi a posição final dos emissores acústicos, né? Dos sensores. Então ele colocou aqui, ó, 2 aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Opa. Vai verificar se está tudo funcionando, tudo certinho. Ó, e aí ele começa a... Ele calibra os sensores, né? Obviamente. E dá pressão no tanque, né? E aí ele começa a verificar aonde possivelmente tem defeitos, tá? Aí como... Demora, tá? Não sai bem demorado. Então tem aqui, ó. Durante o ensaio, se deverão levar a questão os seguintes trabalhos. Discriminar os sinais, né? Qual sinal está mostrando o quê? Análise dos dados, localização de fontes ativas, visualização dos dados e classificação dessas fontes para ver quais defeitos foram encontrados. Ok? É assim que funciona, né? O ensaio de emissão acústica. Bem parecido com o de ultrassom, tá? Bem parecido mesmo. Teoricamente, como é que eu vou falar para vocês? O princípio é o mesmo, tá? Emitir ondas, né? Para que essas ondas verifiquem se está tudo certo. Beleza? Depois nós temos o diagnóstico por partículas magnéticas. Talvez esse seja o que mais tenha variações dentro do próprio ensaio, né? Então ele é um método não destrutivo, né? Ali está escrito destrutivo. Já deixa eu arrumar aqui. Peraí. Deixa eu arrumar aqui, senão fica errado, né? Deixa eu arrumar. Não destrutivo. É uma técnica não destrutiva para a gente conseguir detectar internamente também essas descontinuidades, né? Algumas falhas que tenham em materiais que sejam magnetizáveis, tá? Então eu não posso fazer, por exemplo, em borracha, eu não posso fazer em cortiça, eu não posso fazer em couro, eu não posso fazer em concreto, eu tenho que fazer em materiais que são magnetizáveis, tá? Então eu gero um campo magnético, né, nessa peça magnetizável, tá? Coloco, né, uma limalha, né, um material metálico bem fininho, e esse fluxo magnético vai fazer com que essa limalha vá para onde, né, tem a descontinuidade. Por quê? Se eu tenho alguma descontinuidade dentro da peça, o fluxo magnético vai se concentrar ali. E esse fluxo magnético vai bem para aquele localzinho, essa limalha que eu coloco, ela vai diretamente para aquele local onde eu tenho aquele problema. E aí me mostra que eu tenho aquela microtrinca, né? Ou uma descontinuidade, ou uma falha, algo do tipo, tá? E aí a gente tem vários tipos. A gente tem magnetização circular, longitudinal, multidirecional, por indução de campo magnético, por bobina eletromagnética, por Yoke, condutor central, passagem de corrente, eletrodo, contato direto, tá? Então, como eu falei, essa é o que tem a maior variação de funcionamento, tá? Então, a gente tem aqui vários tipos, né? Como se faz, né? Vários tipos de ensaios de partículas magnéticas. Mas, como sempre, né? Trouxe um aqui para a gente ver. Esse aqui, pessoal, eu acho que é o... Acho não. Esse é o por indução de campo magnético, né? Acho não, tenho certeza. Então, ó, ele vai marcar essa peça. Deixa eu ver se não. Por que ele vai marcar, tá? Porque ele tem que fazer algumas medidas de sobreposição. O que é medidas de sobreposição? Ele não pode, por exemplo, vou mostrar para vocês, colocar o equipamento dele uma ponta aqui, e depois não recolocar nessa ponta 2. Por quê? Porque muitas das vezes a ponta não vai ter um campo eletromagnético ali forte o suficiente. Então ele tem que ir sobrepondo a cada medição que ele for fazer, beleza? Por isso que ele precisa fazer essas medidas de sobreposição. Aqui ele vai uma aplicação de contraste ou de, como é que a gente chama, de revelador, tá? Para depois ele ver para onde é que vai essas imagens. Também, tá? Por que um fotômetro?
Porque ele tem que ter uma luz constante aqui na peça onde ele vai fazer o ensaio, tá? Para ele poder enxergar. E essa quantidade de luz também é normatizada. Então, esse cara aqui, ó, esse cara que ele está segurando vai conduzir um campo magnético aqui, né, em toda a peça, para ele poder ver aonde. Ó, esse líquido que ele está colocando tem essa limalha. É o líquido penetrante também, isso. Só que o líquido penetrante, ô Robson, é para a gente enxergar defeitos na superfície, né? Não defeitos internos, né? E aí aqui tem essa limalha, né? Tem essa malhinha, né? De metal bem fininha, né? Vai colocando ali. O magnético vai direcionando onde tem o defeito. Então ele tirou o excesso, né? Descontinuidades, ó. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, bem no cantinho ficou mal filmado, mas bem no cantinho tem uma descontinuidade, ó. É onde ficaram agrupados, né, mais limalhas dessa, né? Aqui no cantinho, aqui provavelmente também, aqui tem mais, ó, um pouquinho, certo? Então é assim que funciona esse ensaio de partícula magnética. E o último que a gente vai ver, talvez seja o mais famoso de todos, talvez até já tinha falado, eu acho, na última unidade curricular, que é a análise de vibrações, tá? Análise de vibrações, pessoal, o objetivo é a gente conseguir medir as vibrações do equipamento e comparar com as vibrações conhecidas e já pré-determinadas. Como é que isso funciona na prática, tá? A gente tem cada máquina rotativa, né, que é análise de vibrações em máquinas rotativas, elas têm as suas peças, tá? Várias peças lá nas máquinas rotativas. Cada peça dessa tem uma vibração normal de funcionamento. Então, a gente sabe qual é essa vibração normal de funcionamento da máquina. Quando a máquina tem algum defeito, alguma dessas peças que está com um defeito começa a emitir uma vibração diferente. E é essa vibração diferente que a gente vai saber na análise de vibrações. Por quê? A gente vai colocar um monte de sensores ali que a gente chama de acelerômetros, tá? E esses acelerômetros vão identificar essas diferenças de vibrações. E aí, com essa diferença, eu vou saber qual peça que está com problema. E aí que está a genialidade desse tipo de análise. Por quê? Por exemplo, eu sei que o rolamento tem uma vibração, eu sei que o motor tem outra, eu sei que o eixo tem outra. Então, se todas estiverem ok, a única que estiver sobressaindo é a que está com problema. Então, por isso que a análise de vibração é tão utilizada, né? Aonde a gente coloca esses sensores, né, os acelerômetros? A gente pode colocar, geralmente, nos mancais. Por quê? Porque é onde a gente tem mais problema de vibração, seja no rolamento ou seja no mancal de deslizamento, tá? E aí, pessoal, a gente vai colocando esses acelerômetros e observando. Depois que a gente faz a coleta desses sinais, a gente vai interpretar os dados, tá? O que é interpretar os dados? É eu pegar um gráfico desse aqui, de frequência, tá? Por tamanho de pico ali, né? De frequência, ok? E dizer, até 0,001 tá normal, é o funcionamento da máquina. Então eu venho, traço uma linha aqui, que é essa linha vermelha. Tudo que tiver com uma frequência maior do que isso tem algum tipo de problema. Então, por exemplo, se eu achar um sinal de 0 a 2 kHz, certo? Kilohertz, desculpa. A gente tem um desalinhamento da máquina. Se eu tiver um pico entre 2 e 50 kHz, eu tenho um rolamento com defeito. E se eu tiver mais de 50 kHz, eu estou tendo algum tipo de contato mecânico que está causando uma vibração que não era para acontecer. Certo? E como é que isso funciona? A gente vai ver aqui nesse vídeo aqui. Aqui ele vai mostrar, né, um simulador, beleza? E aí, pessoal, tudo bom? Ele vai falar. Bem-vindo a mais uma videoaula sobre vibrações, conceitos básicos sobre vibração. De novo, né? Nesse vídeo a gente não tem a pretensão que extinguir tudo
né, todo o conteúdo de vibração, visto que é um tema complexo, né, como eu já comentei no outro vídeo. E nesse vídeo a gente vai entrar na questão dos espectros de vibração, né, e como começar a entender um pouco ele. Muitas vezes a gente vê esses gráficos aqui e às vezes começa a bater um certo pavor, né, de como reconhecer os tipos de vibração em máquinas. Tá? Eu vou deixar esse vídeo bem tranquilo, tentar deixar ele mais plausível possível para vocês que estão iniciando nessa questão de vibrações de máquinas. Tá? Bom, sempre é interessante entender que existe uma distinção da vibração global da máquina para defeitos específicos, né? E dependendo do ponto que a gente está medindo também, não. É o que eu falei, né? A gente tem a vibração normal da máquina e problemas específicos que a A máquina máquina ela vai indicar um ou outro tipo de defeitos. Só que ela indica, ela não é certeira, tá? Você sempre vai precisar de um analista, pode ser o equipamento mais top que tem. Vai precisar de alguém para ler os gráficos ou entender. O máximo que alguns equipamentos fornecem é algumas possibilidades. E basta o analista, o mecânico de manutenção, o técnico de manutenção e investigar um pouco mais a fundo aquele defeito levantado pelo aquele equipamento, tá? Através da análise que vocês efetuaram. Enfim, então vamos começar com uma questão básica, tá? Como a gente começa a entender a análise de vibração? A gente tem, geralmente em máquinas, três pontos de medição, que é a medição horizontal, a medição vertical e a axial, tá? Essas medições, elas dependem de máquina para máquina. Também não vou aqui explanar, você vai utilizar essas três para esse tipo de máquina, para aquela. Lembrando, tá, pessoal? O ensaio de vibrações ele é feito para máquinas rotativas, tá? Unicamente para máquinas rotativas. Isso depende de máquina para máquina. Pegando o exemplo desse por que, professor, máquina rotativa? Porque as outras máquinas não têm uma vibração suficiente, né? Para a gente saber que está tendo um problema. Motor aqui, acoplado nesse redutor e nessa bomba, tá? Esse é um software da Technical, ele é um software gratuito, né? Aqui tem um conjuntinho, né, pessoal? Que vocês já conhecem bastante também, tá? Motor, redutor, uma bomba. Padrãozinho aí da nossa mecânica, tá? A gente consegue baixar no próprio site da Technical, ele é um software gratuito, tá? E lá tem essa maquininha virtual. Ele é próprio para um equipamento que eles vendem, mas a gente consegue baixar esse software para a gente poder utilizar, né? E brincar e até mesmo para quem vai dar aula sobre isso, utilizar em sala de aula. Ele é muito didático, tá? Então, tem as conexões dele aqui e a gente clica em máquina virtual. Aqui a gente pode implementar os defeitos. Então, a gente vai implementar um defeito de desbalanceamento e vai acabar gerando um gráfico. Bom, gerou um gráfico fictício aqui sobre essa máquina virtual. Eu coloquei o sensor na horizontal e estou medindo a vibração. Bom, eu indiquei que é um defeito de desbalanceamento, então fica fácil fazer análise, né? Ele indicou aqui uma vibração. Uma vibração. Meu parafuso que eu fiz, tá? Não, vocês hoje em dia não se interessam mais em nada. Abriu um microfone aí. 3.5 na frequência de 29.42. O que isso quer dizer? Que o desbalanceamento, quando medido na horizontal desse tipo de máquina, quando a máquina está na horizontal e preso pelos pés, a horizontal é o que apresenta maior grau de liberdade, tá? Porque eu não tenho uma fixação horizontal, eu tenho. E como é que funciona a vibração desse eixo horizontal, né? Não, tranquilo, fica frio. Como é que funciona, tá? Ele está girando aqui e aí essa vibração ela acontece para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, né? Então aqui, ó, embaixo a gente tem a velocidade dessa vibração e a frequência dessa vibração. Isso mostra que a gente tem um problema ali acontecendo. Fixação na vertical. Então, nesse tipo de máquina, é natural que a vibração horizontal dê maior que a vertical, por não estar presa, né, como presa nos pés. Então, por isso que é mais fácil a gente encontrar defeitos de desbalanceamento nas radiais, e principalmente na radial horizontal, tá? Esse é um defeito muito básico que acontece nesse tipo de fixação, nesse tipo de máquina, tá? É bem natural encontrar esse tipo de defeito.
Então, como a gente consegue identificar? Aqui eu disse que é uma vez a frequência de rotação. Então, se o motor eu indiquei que ele é 1780, a frequência, se eu pegar e calcular, eu vou chegar a 29,42. Como que eu calculo? Eu pego a rotação, divido por 60, eu acho a frequência, tá? Então a frequência normal do motor é essa, 29,42, tá? Em hertz. Então, 29,42 hertz. Se eu aumentar aqui para 1800, então ele tem que dar em 30 hertz. Então, eu estou com uma vibração de 3,4 em 30 hertz, tá? Que é a frequência natural desse tipo de máquina. Bom, mas beleza. William, e os outros defeitos? Né? Desalinhamento, como que a gente diagnostica? Pessoal, vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esses tipos de. Aqui eu vou passar, porque não tem necessidade. Tirar todos os defeitos para a gente ficar bem nítido o que a gente está comentando. Beleza. Vamos gerar aqui de novo. Olha aqui. Então, Lembram que ele falou 40 Hz de frequência? Olha para quanto foi a frequência. 59, 60 Hz. Então, quando a máquina tem um defeito, a frequência também aumenta, né? Então a gente tem uma vibração de 0,7 milímetros por segundo e uma frequência maior também, dada em 60 Hz. Beleza? Então é assim que a gente detecta, tá? Defeitos, né? Utilizando a análise de vibração. Beleza? Alguma ok. dúvida, pessoal, até agora? Estamos tranquilo? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Tranquilo? Então tá. Então vamos fazer o seguinte: fazer um intervalinho aí 10 minutinhos, aquele padrão, e depois a gente volta para fazer a atividade, ok? Preparem papel e caneta aí para a gente fazer a nossa atividade depois do intervalo, beleza? Até daqui a pouco.
Vamos lá então, rapaziada. Então, a atividade é a seguinte, tá? Uma indústria metalúrgica tem enfrentado problemas recorrentes com um conjunto de bomba centrífuga utilizada no resfriamento de um processo de laminação. Operadores relataram ruídos anormais, aquecimento excessivo dos mancais e vibrações acima do normal. A equipe de manutenção foi acionada para diagnosticar a falha antes de ocorrer uma parada não programada. Então, o que vocês vão fazer? Citar dois diagnósticos que podem ser feitos para este caso aqui, nos seguintes ensaios não destrutivos. Então, vocês vão citar dois diagnósticos, tá? Duas questões que vocês encontrariam de problema utilizando análise de vibrações, ultrassom industrial, radiografia industrial, emissão acústica e partícula magnética. Então, dois para cada um. Então, por exemplo, na análise de vibração, a gente checou um rolamento vibrando, um rolamento com defeito. É um. Depois vocês vão colocar outro. Por ultrassom 2 também, radiografia 2, emissão 2 e partícula magnética 2, tá? Como a gente está em pouca gente, eu não vou dar um tempo para a gente fazer, para vocês fazerem, tá? Então, a hora que vocês terminarem, vocês me avisem aí, a gente corrige e aí já é, beleza? Então, qualquer dúvida, podem perguntar aí que eu estou disponível. Valeu? Até daqui a pouco.
E aí, saiu alguma coisa aí? Deu para fazer alguma coisa? Deu para responder? Atividade grande, né? Falei que ia ser grande. Saiu? Querem corrigir? Vamos corrigir? Pode ser? O que vocês acham? Corrigimos? Então vamos. Então bora. Então, pessoal, aqui a atividade era o seguinte, tá? Tinha que citar 2 diagnósticos que poderiam ser feitos, tá? Por tipo de ensaio não destrutivo, tá? Então, o primeiro era a análise de vibrações. O que vocês colocaram? Eu coloquei termográfica, né? Análise termográfica e verificar alinhamento do acoplamento. Tá, o termográfico não entra aqui, mas o alinhamento do acoplamento sim. Ah, tá. Fechou? Richard? No caso meu, eu coloquei como desbalanceamento ou rolamento ruim. Perfeito. Certo. Aí sim, aí tá certa a resposta. Show de bola. Segundo método, ultrassom industrial. O que vocês colocaram? Eu coloquei cavitação ou folga nos mancais. Tá, perfeito. Robson colocou alguma coisa? Não, isso aí não. Não? Beleza. Então podemos ficar com a resposta do Richard, como a resposta correta. Show de bola. Terceiro, radiografia industrial. Verificar descontinuidade e verificar a qualidade da produção. Perfeito. Richard, Rachaduras ou corrosão interna. rachaduras ou corrosão interna. Perfeito. Tá, todas as 2 respostas corretas. Quarto, emissão acústica. O que vocês colocaram? Eu Esse coloquei. eu não fiz, não. Pode falar, Robson. Não fiz, não. Pode ir. Eu botei trincas ou mancais ruins. Trincas ou mancais ruins. Perfeito, show de bola também, certinho. E a última, partículas magnéticas. O que vocês colocaram? Eu coloquei rachaduras no eixo ou soldas. Tá, perfeito. Robson, colocou alguma coisa? Não. Não? Fechou, Não. então. Então ficamos com as respostas do Robson, do Richard. Beleza? Pessoal, então por hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre cronograma de manutenção, né? Como é que a gente monta, como é que funciona, a parte de o que é crítico, o que não é crítico. Semana que vem a gente vai tratar desse assunto e semana que vem vai abrir, né, a próxima atividade avaliativa. Beleza? Pessoal, era isso. Uma boa noite a todos. Um ótimo meio de semana aí para frente. Bons estudos, bom trabalho. Que Deus abençoe e até semana que vem. Valeu? Tchau, tchau. Obrigado pela presença de vocês aí. Valeu. Falou, pessoal. Tchau.